na comunhão. Eu estava explicando ali para as irmãs, filhas de Zuca, que homem é uma figura muito estranha, homem, né? Homem é um negócio muito diferente. A minha esposa, há alguns anos, a gente estava numa reunião lá em casa, assim, com os líderes da igreja, e ela me chamou no cantinho e falou assim: Franco, essas histórias que vocês contam, eu já ouvia já uns 50 vezes já. Eu não sei de que vocês riem tanto. Eu falei: filha, é porque é homem. Homem é capaz de contar a mesma história, sei lá quantas vezes, e ri, toda vez que conta, ri. É um negócio estranho, mas é homem. Homem é assim. E para a mulher, não. Mulher, já é a segunda vez que ela ouve, qual a graça que isso tem? Porque você já ouviu essa história. Mas homem não. Homem conta, aí ri de novo, aí conta a mesma história, depois conta outra vez. Se chegar alguém novo, conta mais uma vez. Aí todo mundo ri, né? Só o cara novo que ri, não. Todos acham graça da história. Mas é assim que a coisa funciona com os homens. Turma diferente, né? Homem engraçado, né? É o povo que ri da mesma história várias vezes. Bem, eu quero mostrar para vocês aqui outra oração, tá, amados? É uma oração agora por outra comunidade de discípulos, né? Pela igreja também, mas agora é uma oração pelos colossenses. A igreja em Colossos, quando nasceu, Paulo, de verdade, não conhecia ninguém ainda. Quem evangelizou lá, quem plantou aquela igreja foi Epáfras. Mas Paulo escreve uma carta para aqueles irmãos, dizendo que orava por eles. Embora não os conhecia pessoalmente, ele tomou ciência da fé dos irmãos, do amor dos irmãos, e ele então orava por eles. E eu quero ler com vocês aqui a oração de Paulo. Claro que a gente podia ficar lá na carta aos Efésios e falar o dia inteiro sobre essa, porque é muita coisa. Mas eu quero te dar aqui um outro panorama para fechar em cima da mesma coisa que a gente está falando. Tá? Capítulo 1, versículo 9 da carta aos Colossenses. Paulo vai dizer assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, ou seja, da fé, que eles abraçaram a fé, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Agora, o que Paulo pede? Diga comigo: que transbordem, vamos dizer junto, que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Parece que ele está falando duas coisas diferentes. Numa ele fala assim, para que Deus conceda a vocês que vocês conheçam Ele plenamente. E agora do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas é a mesma coisa. Quando você conhece a Deus, uma coisa que vai te marcar é que você vai conhecer plenamente a vontade dEle. A vontade de Deus, ela é assim, como é que eu vou explicar, né? Eu falei ontem, né, da oração. Lembra quando a gente falou da oração? Da oração que Jesus ensinou? Acho que foi o primeiro dia nosso aqui, não foi? Que eu falei sobre... Jesus ensinou ali, em Mateus 6. Ele ensinou como não orar. Ele ensinou o que orar. Como orar e depois o que orar. Como não orar, como orar e o que orar. A gente conversou isso na sexta. Mas, falei também com vocês que não há reino sem a vontade de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus fala do próprio Deus. À medida que você conhece a Deus, conhece a vontade dele. E a vontade de Deus, eu quero te agregar o seguinte: não é só as coisas que ele ama. Você conhece aquela história de alguém que vai hospedar uma pessoa que ela julga importante, ela quer hospedar na sua casa, aí diz, o que fulana gosta? O que fulano gosta? Aí descobre que a pessoa gosta de sorvete. Compra lá 1 quilo de sorvete para receber meus hóspedes aqui. Porque fulano ama sorvete e compra sorvete de genipapo.
Aí traz o sorvete de genipapo e chega lá, o hóspede nem conhece genipapo e detesta genipapo. Então, você pensa que está acertando, mas na verdade você está errando o alvo. Porque você precisa conhecer a vontade e conhecer plenamente o que agrada e o que desagrada a pessoa. Falei também com vocês sobre o temor do Senhor, lembra? Que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Lembra disso? Consiste em aborrecer o mal. Então, assim, quem teme a Deus desvia do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. O temor do Senhor é quando alguém desvia do mal. A mulher que teme o Senhor, ela desvia do mal. A mulher que teme o Senhor, ela é sábia, e a sabedoria, o princípio dela é o temor do Senhor. O temor, tem até gente que diz assim, pô, mas temor, eu prefiro o amor. Gente, amor e temor conjugam. Temer a Deus é mandamento. Jesus falou assim, eu vou mostrar para vocês quem vocês devem temer. Jesus que falou isso. Não temo aquele que mata o corpo, depois não sabe o que vai fazer com o teu corpo, mas temo aquele que, além de ter poder para matar teu corpo, tem também poder para lançar a tua alma no inferno. Porque Jesus é forte nesse aspecto. Mas, claro que ele não quer aterrorizar as pessoas. Por quê? Porque o temor do Senhor não é como o temor humano. Vou explicar o seu temor humano para você entender. O temor humano é a soma de quê? De tudo que nos ameaça. Se você crê que o mosquito da dengue é uma ameaça, você teme a chikungunya, a dengue, você teme o homem violento, você teme a cobra, você teme o animal feroz, você teme o, sei lá, vai temendo que o mar, que você não sabe nadar, a tormenta, o raio, meu Deus, Deus está falando, né? Como é que trovão, vai temendo. O homem, ele teme aquilo que infunde nele terror. Então, aquilo de fora para dentro que infunde em você terror, tu teme. Pode ser qualquer coisa. Uma pessoa violenta, sei lá, não tem medo de avião, porque aquilo ali, de alguma forma, te infunde terror. Alguma coisa entrou em você, diz assim, é medo. O temor do Senhor não é assim. Por que não é, Franco? Porque a Bíblia diz, o salmista diz, o provérbio diz também, que o temor do Senhor, ele pode ser aprendido. Vinde, meus filhos, que eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. Então, o temor do Senhor não é infundido, não é um terror infundido. O temor do Senhor, ele é aprendido. Você aprende e teme. E diz assim, rapaz, se eu fizer isso, eu vou colher isso. Aí a sabedoria acende, fala assim, não vou por aqui. E conhecer a vontade de Deus é você saber, vai incluir o temor também do Senhor. Não é só o amor, vai ser temor. Então, o que o amor me faz? O amor me impulsiona a fazer o que Deus quer. O que o temor faz? Me freia para eu não fazer o que Deus não quer. Então, como o amor é um grande poder. Imagina um avião, mas avião sem freio é um problema. Não adianta você ter um grande poder sem freio. O freio é o temor, é o que te freia. Opa, eu estava indo aqui. Senão. Você imagina um trator sem freio, um caminhão sem freio. Poder sem freio é uma tragédia. Por isso que o Espírito Santo em nós produz domínio próprio. Porque ele quer também nos frear, lembra? Ele nos freia, para senão a gente desce ladeira abaixo. Então, amor e temor estão conjugados. Conhecer a vontade de Deus é você saber o que Deus quer e saber também o que Deus não quer. E aí contar com o amor de Deus, Espírito Santo, na tua vida. Esse amor de Deus capaz de levar você a fazer o que agrada a Ele, mas também o mesmo Espírito que está na tua vida vai te dar um fruto que é chamado domínio próprio, e você é capaz de desviar dos buracos negros da vida. Você não vai andar por ali, porque você sabe que ali é prejuízo, é dano. Parece caminho bom, mas é caminho ruim. Estão ali conjugados. Eu vi um pastor queridaço, nem vou falar o nome dele, que ele é famoso. E ele falou assim, não, Franco, eu não curto muito esse negócio de temor do Senhor. Eu falei, amado, mas qual é o problema? A Bíblia diz que feliz o homem que teme o Senhor. O homem que teme o Senhor, ele tem uma família ordenada, diz a Bíblia. Ele é capaz de ver os filhos
dos filhos, ver os netos. O temor do Senhor é uma bênção, amado. Ele prolonga a tua vida, o temor do Senhor te dá saúde. É o temor do Senhor que promove essas coisas. Está escrito. Então você não despreza o temor do Senhor. Não despreza. É o princípio da sabedoria, amado. Você não tem sabedoria se você não tiver temor. Você pode ter conhecimento, você pode ter ciência, você pode ter um monte de outras coisas. Mas a sabedoria do alto depende desse temor, que vai desviar você das ciladas. Né? Feliz a esposa que tem um marido temente a Deus. Porque ela não vai ficar vigiando ele, não precisa. Ele já tem um GPS, já. Não vai, ela vai confiar em Deus, né? na artimanha dela, nas formas dela. Ela vai dizer, não, meu marido teme o Senhor. Ele vai desviar do mal. Amém? E feliz o homem que tem uma esposa que teme o Senhor. Ela vai edificar, não vai destruir. Ela vai edificar, porque ela é uma mulher sábia que edifica. Você diz amém ou não? Amém. E ele vai dizer que conhecer plenamente a vontade de Deus. Agora, não só conhecer a vontade de Deus, ele vai dizer comigo, volta comigo assim, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo está dizendo, Franco? Paulo está dizendo assim, irmãos, você conhecer a vontade de Deus sem sabedoria e sem entendimento espiritual, você é capaz de querer fazer para se exibir, para se mostrar. Isso a gente é capaz de fazer. A gente é capaz de ofertar para ser visto, a gente é capaz de jejuar para ser notado, a gente é capaz de orar para ser considerado piedoso, espiritual. Jesus ensinou tudo isso. Ensinou os discípulos, falou, você quando fizer, não faça para ser visto pelos homens. Porque a carne, ela contamina tudo que é santo. Então, conhecer a vontade de Deus de forma plena, ela precisa ser com toda a sabedoria e esse entendimento espiritual, inclusive para eu entender que eu não sou capaz de viver na minha própria força. Nenhum de nós é capaz. Ó, se você teme assim no sentido, agora com relação a você, da tua própria fraqueza, é assim, bom, senhor, eu não vou conseguir fazer, meu Deus, não vou passar por isso. É porque você ainda está confiando no teu braço. Eu vou dizer duas coisas para você. Primeiro, alguém que luta na sua própria força, porque acha que é forte, é orgulhoso. Mas se você foge do teu problema, porque acha que é fraco, também é orgulhoso. Das duas formas, você está olhando para a tua força e não para o Deus que te enviou. Se você se cresce todo, fica igual aqueles galos da rinha, assim, achando que vai encarar teu problema na tua própria força, você é soberbo. Você vai levar uma surra do outro galo. Mas se você também foge porque acha que o outro é muito grande, também é orgulhoso. Ou seja, você ainda está olhando para você. O que faz a gente avançar contra o gigante não é a nossa força, é a força do nosso Deus. Amém? Então, conhecer a vontade de Deus em todo conhecimento, em toda revelação, entendimento, conhecimento espiritual, revelação do Espírito, sabedoria, é você saber que você não pode ir na tua força. Eu tenho esse entendimento espiritual, qual é, amado? Na minha força eu peco, no meu braço eu vacilo. Se eu tentar fazer, esse negócio vai dar errado, porque é no meu braço. E se eu olhar para o meu braço, eu posso fugir também, eu posso me acovardar, eu posso dizer, não sou capaz de fazer isso, porque você ainda está olhando para você. O que faz a gente ser tímido é olhar para nós mesmos. Os tímidos não herdarão o reino dos céus por isso, porque eles olham para eles mesmos, ao invés de olhar para aquele que chamou eles com santa vocação. Amém? E crer. Né? Porque olhar para a nossa incapacidade, irmãos, e ficar só focado na incapacidade pode fazer você fugir. Pô. Você tem que olhar para a tua incapacidade e dizer, não, eu sei que sou incapaz, mas tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que me chamou, é Ele que me conduz em triunfo. Toda a minha suficiência vem de Deus. Isso aí te dá vigor para seguir andando. Fé, força, amém? Mas é isso, é conhecer a vontade de Deus também. Conhecer intelectualmente não resolve,
E conhecer para se exibir também não resolve. E conhecer para achando que você vai fazer também no teu lado também não resolve. Precisa ser um conhecimento com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quantos dizem amém? Amém? Agora, no versículo 10, ele vai dizer assim, dessa maneira. Como assim, Franco? Se você transbordar do conhecimento... Ele está orando, lembra? Se você transbordar do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, dessa maneira, se você transbordar, olha bem agora o que Paulo contempla na oração dele. Ele está orando, mas ele sabe o que ele está pedindo. Olha o que ele contempla. Dessa maneira, poderão viver de modo digno. Paulo já falou isso aos Efésios também. Que a gente tem que viver da maneira digna do Evangelho. Digna é uma palavra muito interessante. É axios. Eu estava no Chile, no encontro de jovens, que o encontro era estudar o livro de Efésios, e a gente bateu nessa palavra digna. E eu fiquei assim, muito impressionado quando eu comecei a olhar, examinar a palavra, assim. E é difícil de explicar. Talvez os mais antigos até tenham um bom exemplo, né? Uma analogia muito boa para os antigos é o seguinte: você lembra aquelas balanças que colocava peso? Deve ter na feira ainda, não tem? Coloca peso de um lado, aí você coloca peso de um lado, e depois do outro lado você coloca qualquer coisa, não é isso? Mas vamos imaginar aqui que você quer 1 quilo de café. Eu lembro quando eu era garoto, ia lá, pedia 1 quilo de café, sei lá, 1 quilo, meio quilo, 200 gramas, botou lá, o peso está lá. Agora aqui, ele pega um saquinho, vai lá, e vai derramando outra coisa, até que a balança se encontre. Pimba! Quando encontra ali, ele está dizendo que esse peso, que é de uma natureza totalmente diferente do que está aqui, ó, esse peso é uma natureza diferente. Aqui é café, aqui é metal. Ele está dizendo que esse metal se equipara com esse grão de café aqui, ou com esse pó de café, na hora que eles se encontram. E ele está dizendo que isso aqui é o peso justo. É a coisa justa. Você já viu que a justiça tem uma balança como símbolo? O símbolo da justiça é uma balança, lembra? Ceguinha segurando a balança. Porque ela está dizendo que é uma coisa que se encontrou, é digna. Isso aqui responde dignamente a isso aqui. Então, o que se espera de nós? O que se espera de nós é o seguinte: nós recebemos a vida de Deus, o Espírito Santo, nós temos santa vocação, nós temos riqueza, temos o poder do Espírito sobre nós. O que se espera de nós é que a gente viva de maneira digna, que essa balança se encontre, que seja justo a nossa forma de viver, a maneira justa. Quando você vê um cristão fora, desajustado, desregulado, como diz Zucca, você está dizendo que a maneira que ele vive não é a maneira digna daquele que chamou ele, daquele que capacitou ele. Então não é uma vida digna, não é justo. A balança não se encontra. Deus te deu esse estudo aqui para você viver de maneira digna, não viver desafinado, entendeu? Ele quer que você se encontre ali de maneira digna. Então ele diz que quando você conhece plenamente a vontade de Deus, conhece com entendimento, conhece com sabedoria, dessa maneira você pode viver de modo digno do Senhor. Do contrário, você não vive. Você vai estar sempre fora da vontade de Deus. Quantos me entendem? Agora, olha o que ele vai dizer: para o seu inteiro agrado. Agora você vai agradar Ele mesmo. Então eu estou orando por vocês, para que o Senhor, Ele traga para vocês a compreensão, que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade dEle, em toda revelação, em todo conhecimento, toda sabedoria,
para que vocês, dessa maneira, possam andar da maneira digna, viver de modo digno. Amém? Para o seu inteiro agrado. Parou aí? Não. Diga comigo, frutificando em toda boa obra. Não é numa obra qualquer, a pergunta da Simone, né? Que é a obra de Deus, mas é em toda boa obra. Você frutificar em toda boa obra. Você já percebeu que existem cristãos que não possuem autoridade moral para ensinar alguns assuntos? Verdade, estou falando sério. Estou querendo jogar pedra em ninguém, nem julgar, não. Vou pegar um exemplo para você, um exemplo clássico. Vamos dizer que você nasceu no convívio da igreja, cresceu no convívio da igreja, casou na igreja e destruiu seu casamento na igreja. O que autoridade você tem agora para falar sobre casamento? Fica comprometido ou não? Fica ou não? Uma coisa é você falar da obra, mas você está apto para toda boa obra, tu é capaz de cobrir tudo, tu é capaz de atender todas as áreas. Quantos me entendem? Amém. Não estou querendo jogar pedra, só estou explicando para você como algumas pessoas ficam, por escolhas, por decisões, ficam debilitadas. Por mais que fale, quando falar naquela gente vai dizer, isso aí a pessoa não tem muita autoridade para falar, não. Autoridade moral. Eu não estou falando autoridade da palavra, não. Porque a autoridade da palavra é a autoridade da palavra e pronto. Paulo não tinha filho, era, sei lá, solteiro, o que ele era na vida, mas ele ensinava as pessoas a como criar filhos, como amar a esposa, porque a palavra é a palavra. Eu estou falando de autoridade moral. Eu estou falando quando você trilha por um caminho e depois quer ensinar a pessoa a andar um caminho bom. Eu esses dias, aqui com os irmãos, o irmão trouxe um assunto, acho que foi Vaguinho que trouxe. Eu falei, Vaguinho, eu falei sobre isso há muitos anos e mandei um link de um vídeo que era uma prévia de um encontro de casais que alguém me convidou lá no Rio para falar. Eu estava morando em Curitiba e fui ao Rio. E o título da mensagem era Pais Discípulos formando filhos discípulos. Acho que era algo assim que eu falei, deram esse título lá. Os caras gravam, editam, bota lá com outro nome. Mas então, pai discípulos ensinando filhos discípulos. Acho que era isso. Mas qual era a carga do meu coração? A carga do meu coração é o seguinte: por que alguns pais não vivem para agradar a Deus, mas querem que os filhos agradem? Por que alguns pais chorem tudo lá diante do Senhor para que os filhos sejam santos, quando eles mesmos não querem ser santos? Por quê? É uma incoerência muito grande você querer que alguém viva um caminho que você não vive. Aí, esse é o tema desse vídeo. Se depois vocês quiserem também, eu posso pedir o Vaguinho, ou depois alguém me lembra, eu passo para você. É pais discípulos fazendo assim, mas é um derramar. Eu abro meu coração ali, abro meu coração da minha tristeza de ver irmãos em Cristo, cuja vida não agrada a Deus nem um pouco. Você está quebrando pedra o tempo inteiro com ele, é aquele irmão que entra no ouvido, sabe? Mas quando vê o filho desviado, ele fica desesperado, quer que o filho acerte, quer que seja santo, quer que seja discípulo. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Esses dias, agora recente, eu ouvi uma história lá no Rio de uma senhora que ela desagrada a Deus sobre um assunto que os discipuladores choram com ela há muito tempo. Mas ela desobedece claramente ao mandamento do Senhor, claro, num tema da vida dela lá, claramente ela desobedece, mas o filho teve um resvalado, um filho precioso e tal. Ela apertou o garoto, falou forte com ele, chamou ele para a responsabilidade. Eu vejo aqui e falei, meu Deus, ela não está apta para toda boa obra. Porque ela mesma não vive a vontade de Deus. Pô. Desagrada claramente o Senhor num assunto pontual da vida, que o discipulador sabe, o líder sabe, o pastor que está lá sabe. E ela diz mesmo, não quero e pronto. Não quero. Ela fala, não quero, não vou fazer e pronto. Tem uma coisa clara, que eu digo é claro, né?
Não é conselho pastoral, não é Bíblia. Sabe qual é? Sabe quando a Bíblia diz exatamente assim, não faça isso? E ela está fazendo, conscientemente. Agora quer que o filho seja um santo. Discípulo de Jesus, babá. Eu penso que isso é uma pessoa sem autoridade moral, querendo que a outra pessoa viva de acordo. Mas vamos lá, diga comigo. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e não só isso, crescendo, diga crescendo. Crescendo em quê? No conhecimento de Deus. Ou seja, quando eu começo a fazer a vontade de Deus, eu começo a crescer no conhecimento de Deus. Então você vê que tem relação profunda com aquilo que foi dito lá atrás. Nós não perdemos. Você diz amém ou não? Amém. Paulo orou para que a igreja de Éfeso conhecesse o Senhor, orou. Mas agora ele está dizendo como é que a gente conhece o Senhor, fazendo a vontade dele, com sabedoria, com revelação. Ao fazer essa vontade, nós estamos, de forma concreta, conhecendo o Senhor. Você quer conhecer o Senhor? Amém. Quem quer? Amém. Conheça a vontade dele, obedeça, e à medida que você vai fazendo, você vai conhecendo. Amém. Quanto mais você obedece, mais você o conhece. Amém? Amém. E aí ele conclui assim: assim vocês serão, agora sim, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança, de novo, dos santos na luz. Você já viu que quando a gente está sofrendo, a gente fica assim atribulado, e a gente quer a força de Deus, a gente quer poder de Deus na nossa vida. Quando eu começo a fazer a vontade de Deus, irmãos, quando você começa a fazer a vontade de Deus, uma das coisas que acontece é que a gente é fortalecido. Fortalecido. Sabe quando a Bíblia apresenta aquele crente fraco? Você já viu crente fraco na Bíblia? Tem lá, Tessalonicenses 5, se não me engano, 12 em diante. Ele vai dizer que a gente deve ter em consideração aqueles que presidem, né? Depois ele vai apresentar 4 categorias de crente. Os que trabalham entre vocês, diga os que trabalham. Os insubmissos, os fracos e os desanimados. Pode ter certeza, o que está fraco, ele é fraco porque não obedece. Não come a vontade de Deus. Jesus comia a vontade de Deus. Quem se lembra da comida de Jesus? João 4, lá, né? 4,34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Pô. Então, quem come a vontade de Deus é fortalecido. Quem não come a vontade de Deus não é fortalecido, é fraco. Então, um cristão fraco, débil, ele é fraco, especialmente, principalmente, porque ele não vive a vontade de Deus. Alguém já falou isso de uma outra maneira. Há uma luta do espírito e da carne e você é o juiz. Como assim? Quem você alimentar mais vai vencer. Se você alimenta a carne, ela vence. Se você alimenta o espírito, ele vence. Mas como é que eu alimento o espírito? Obedecendo. Porque essa é a comida de Jesus. A minha comida, a minha dieta é essa. É fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. De novo, Simone, voltou para a obra de Deus. E realizar a sua obra. Então, a comida de Jesus, a dieta dele, consiste em 2 coisas. Fazer a vontade do Pai, realizar a obra do Pai. Qual é o alimento do teu espírito? Fazer a vontade do Pai, realizar a obra do Pai. Eu vou terminar dizendo assim. Por muitos anos, eu não entendia a expressão de Hebreus, alimento sólido. Diga comigo, alimento sólido. Alimento sólido. Diga de novo, alimento sólido. Alimento sólido. O que eu achava, irmãos? Eu achava que alimento sólido era aquela teologia profunda. Daqueles livros que a pessoa lê e não entende nada. Eu achava que eu tinha que fazer. E me dava uma tristeza, por quê? Porque eu sou pastor. Então, eu digo, eu estou há anos com esses irmãos, quando é que eu vou dar alimento sólido para eles? Acho que eu só dou arroz e feijão, para eles não é possível. Só dou um negocinho, uma papinha. Eu não saio desse negócio, não.
E aquilo me angustiava, de verdade me angustiava. Eu falei, quando é que eu vou começar a dar alimento sólido para esse povo? Porque eu achava que alimento sólido era, oh meu pai, como é que eu vou entrar naquela teologia profunda lá de saber quantos anjos cabem na cabeça do alfinete? Eu preciso saber para alguma coisa assim, para dar para os irmãos. E um dia eu fiquei surpreso lendo João 4,34. Surpreso. Por quê? Porque Jesus é o nosso modelo de estatura, de varão perfeito. É Ele o varão perfeito. Ele é o adulto. Ele é o homem, o filho do homem. Ele é pleno. Você diz amém ou não? Amém. E Jesus falou que a comida dele era fazer a vontade do Pai dele e realizar a obra do Pai dele. Pô, naquele dia que eu vi, meus olhos se abriram, eu falei, tchum! Eu falei, não é teologia profunda. Eu já estou dando alimento sólido para meus irmãos quando eu ensino eles a fazerem a vontade do Pai. Não tem teologia profunda. Inclusive, Jesus nunca disse, estuda-me. Ele falou, siga-me. Siga-me. Siga-me em obediência. Não é ficar estudando sobre Jesus, isso não te garante nada. As pessoas, nos dias de Jesus, que conheciam as Escrituras, inclusive, nem foram adorá-lo. Os magos chegaram lá do Oriente, perguntaram a Herodes onde ele vai nascer. Herodes não sabe, chama lá os caras que sabem, e os caras que sabem dão o endereço em Belém, vai nascer, porque está escrito. Mas nenhum deles foi adorar Jesus, nenhum. Mas conheciam as Escrituras. Mas não tinha comunhão nenhuma com o Espírito Santo. Não viviam uma vida de obediência ao Pai. Estavam perdidos. Mas oravam. Liam a Bíblia. Mas perdidos. Totalmente perdidos. Mais tarde, Jesus adulto diz, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nas Escrituras vocês têm vida eterna, e é verdade, essas Escrituras, elas apontam para mim, elas falam de mim, contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então Jesus, já adulto, falou, vocês ficam amarrados na letra aí, mas não vem a mim. Gente, a Bíblia nos aponta para alguém, nos leva até alguém, nos anima a nos relacionar com essa pessoa. Então, se a gente não se relaciona de verdade com o nosso Deus, em espírito e em verdade, obedecendo Ele, fazendo a vontade dEle, nós somos cristãos débeis, fracos. Quando ele termina, ele diz, segundo, agora sim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Por quê? Porque a dieta de vocês está alinhada. Vocês comem a vontade do Pai de vocês. Então vocês vão estar fortalecidos. Na hora da angústia, vocês precisam disso. Na hora da tribulação, vocês precisam disso. Na hora da dor, do sofrimento, você precisa ser fortalecido com todo o poder. Você diz amém ou não? Amém. Todo o poder. Olha, se tem uma coisa triste, é você visitar alguém angustiado, deprimido, desobediente. Porque ele está débil, ele está fraco. Você tem que ficar ali alimentando ele para ele ver se ele come alguma coisa. Mas ele está débil, enfraquecido. E coisa boa, irmãos, é você ver cristãos obedientes quando passam por tribulações. Porque eles vão sair do outro lado mais fortalecidos ainda. Porque eles vivem para fazer a vontade do Pai. Não vivem mais para si mesmos. Amém? Amém. Em toda perseverança, diga perseverança. Porque não é só começar, irmãos. Começar bem não é tudo. Nós precisamos terminar bem essa jornada. Você diz amém? Amém? Perseverar até o fim, perseverar até o fim, perseverar até o fim. Mas não só a perseverança, diga paciência. Paciência. Com alegria. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Como é que um cristão adquire perseverança e paciência? Você passou perto, mas como é que a irmã falou? Na tribulação. Está espertinha, bichinha. É na tribulação. Paulo diz que a tribulação produz isso. O que produz para nós perseverança, paciência, experiência, é a tribulação. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Mas é inevitável isso aí. Amém ou não? Amém. Bem, isso que eu queria dizer para vocês, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança no
Espírito Santo. Diga comigo, Ele nos capacitou. Diga, Ele nos capacitou. É Ele, amado. Ó, você não consegue fazer a vontade do Pai sem o Pai. Quem te capacita é Deus. Quem te chamou foi Ele. Quem te capacita é Ele. Amém? Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo, porque não é na tua força. É na força do Senhor. É no poder do Espírito do nosso Pai. Amém? Não é na tua força. Não tenha medo de vacilar. Mergulha na vontade do Pai sem medo. E Ele vai te dar tudo que você precisa, porque Ele já te capacitou. Você só vai viver a maneira digna porque Ele já te capacitou. Ele espera que a balança bate lá, tim, e Ele diga, agora sim, você está sendo justo com tudo que eu te dei. Amém? Amém? Porque Ele já te deu vida. Quantos receberam vida? Amém. Graça. Amém. Quantos receberam do Espírito? Amém. Puxa vida, a gente está capacitado, mano. A gente está capacitado. A gente pode, sim, na força do Espírito Santo, viver para agradar o nosso Pai. Amém. Quantos querem orar por isso? Amém. Podemos orar? Amém. Eu te convido a orar. Papai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, te invocando a Tua presença, o Teu nome, pedindo mais uma vez, Senhor, a Tua graça, Teu amor, Teu reino, Tua vontade. Pai, mas queremos tomar hoje emprestada as orações de Paulo. Que Tu nos conceda, Senhor, espírito de revelação no pleno conhecimento Teu. No pleno conhecimento Teu. Nós queremos transbordar, Pai, do pleno conhecimento da Tua vontade. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que Tu ilumine os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente de verdade entenda essa esperança dessa vocação comum a todos nós, Senhor. E não só entenda, a gente quer conhecer essa riqueza toda que nós temos e muitas vezes a gente ignora, Pai. E o supremo poder que está agora sobre nós. Esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, Pai, que está a nosso favor, Pai. Em vários momentos a gente se vê fraco, débil, Senhor, a gente se vê sem nada, Senhor, sem nenhum recurso, Pai, totalmente perplexo, mas, Senhor, esse poder está sobre nós, e nós chamamos o poder da ressurreição para nos fortalecer nesse dia, Senhor, para encher nosso coração de paz, Senhor, para nos dar força, vigor físico, vigor mental, vigor espiritual, Pai. Em nome de Jesus, Pai, desperta o nosso coração na força, no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos, Senhor, conhecer plenamente a Tua vontade em toda a sabedoria, Senhor, em todo o entendimento espiritual, Senhor, para que a gente possa Te agradar de verdade, plenamente, viver por Teu inteiro agrado, da maneira digna, Senhor, que Tu és digno, Senhor, que a gente viva da maneira digna, Senhor. E também a gente quer frutificar em toda boa obra, Senhor. A gente não quer ficar devendo nada, Senhor. A gente não quer deixar nada por fazer, Senhor, por testemunhar. Rogo a Ti, Senhor, por cada casamento aqui, por cada família aqui, representada em nome de Jesus, Pai, que Tu venhas restaurar qualquer aliança quebrada, Senhor, que Tu venhas consolidar aquelas que estão inteiras, Senhor. Rogo por esses jovens também que estão aqui, Pai, para que eles sejam santos em tudo, Senhor, que eles aprendam, Senhor, conforme está escrito, Senhor, a preservar os corpos deles em santificação e honra, Pai.
que eles não se entreguem à prostituição, que eles não se entreguem às paixões desse século, Senhor, maldito, Senhor, esse tempo ruim da vida, Senhor, mas que eles provem, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, a plenitude do Teu Espírito Santo, que os conduz em santidade mesmo, em vida, em força, Senhor, que essa igreja do sertão, do Nordeste, Pai, que esse povo, Senhor, aqui representado, cresça em tudo, Senhor, cresça em tudo, desenvolva de verdade, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, que coma todos os dias a Tua vontade, Pai, que faça todos os dias a Tua obra, Pai, e se alimente, Senhor, para ter força, para ter poder, especialmente nos momentos de angústia, Senhor, nas coisas que virão sobre esse mundo, Pai. Senhor, prepara uma igreja, Senhor, nesse lugar, para que abençoe igrejas em outros lugares, Senhor, para que os irmãos possam ir, Senhor, e abençoar e proclamar, Senhor, e comunicar vida, unção, Senhor, e levar todo o depósito que Tu tens feito na vida deles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Desperta, toca a Tua trombeta, Senhor. Existem filhos desviados, traga-os de volta, Pai. Existe gente que está longe, toca a trombeta no coração deles, Senhor, e diz: volta para a festa solene, volta para casa, volta para a família, Senhor. Desperta, Senhor, os que dormem, Senhor, os que estão aí no sono da indolência, Pai. Desperta em nome de Jesus, enquanto há tempo, enquanto, Senhor, é ainda o tempo, Senhor, da Tua visitação, Senhor, sobre os incrédulos, Senhor. Enquanto isso, faz a Tua igreja florescer nesse deserto, Senhor. Faz ela dar muito fruto para a glória de Jesus. Que as pessoas possam ver Jesus por meio do Teu corpo, Senhor, por meio da Tua igreja, Senhor, por meio de cada um, Senhor, que cada um de nós, que outrora éramos galhos secos, Senhor, jogados aí em qualquer lugar, Senhor, que ganhamos a vida de Jesus, que Tu nos dê a graça de vivermos para Jesus e não para nós mesmos, Senhor. Ensina-nos isso, Senhor, como consagrar tudo que somos, tudo que temos para Te agradar, para viver para Ti, Senhor. Senhor, tira essa injustiça de nós, de queremos viver para nós mesmos, Senhor. Não permita que nós governemos a nossa própria vida, Senhor. E não desista de nós, Senhor. Apesar de nós, Senhor. Apesar das nossas carnalidades, Senhor. Não Te detenhas diante da nossa pequenez, Senhor. Diante da nossa fraqueza, em nome de Jesus. Abençoa os pequeninos, as crianças que estão aqui, Senhor, sustenta-os, faça-os crescer no Teu conhecimento, Pai. E Te damos graças também pelo alimento que está posto aí, Senhor, pelas mãos que prepararam, Pai. Recompensa nossos irmãos, segundo a Tua riqueza, segundo a Tua bondade. Eu Te louvo também pelos pastores, pelas congregações que vieram de fora, Senhor, para estar aqui por da Folha, Pai, em nome de Jesus, que os Teus filhos sejam recompensados, Pai, em nome de Jesus, que eles voltem para as suas cidades, Senhor, fortalecidos, Senhor, iluminados, Senhor, que Teu Espírito siga falando tudo ao coração deles, tudo que está no Teu coração, Pai, é a nossa oração. Multiplica no nosso meio vida, força, saúde, em nome de Jesus, é a nossa oração, e gratos, porque sabemos que Tu responde depressa, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém, amém, meus queridos. E o pessoal que se esconde aí aparece, tá? Jesus vai voltando do vídeo, viu, Franco? Não, calma aí. Não, por quê, rapaz? Rapaz, já vai chegar aí. Vai dar para todo mundo aqui. Isso. A gente tem que pregar o evangelho para toda criatura aí. Aí, dá aquele sorriso bonito. Tá? Não vai dar para marcar todo mundo no Instagram, mas... Aí atrás está alguém escondido, não, né? Tem. O pessoal do tapetinho que vai embora. Cadê? Acho que agora foi, gente. Foi.